E se você estivesse num voo e descobrisse que os passageiros estão sendo tomados por um vírus mortal, você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Mas deixar o like e se inscrever no canal aumentariam as suas chances. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar os passageiros do voo 298 tentando sobreviver a 10 mil metros de altura, sem fazer ideia do que realmente está acontecendo dentro daquele avião. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar por que você não sobreviveria em Black Box. Esse pessoal está prestes a embarcar na pior viagem da vida deles. Começamos vendo uma nota falando que a Administração Federal de Aviação Americana se recusa a publicar a porcentagem de voos domésticos que perdem contato com o posto de controle por um longo período de tempo. Mas relatos de pilotos apontam para um número entre 75% e 80%. Em seguida, nós vimos o Jeremy Durham gravando um vídeo e explicando que ele é um passageiro do voo 298 da Vero Airlines. O cara claramente está bem abalado e fala que se alguém estiver vendo a gravação, é para saberem que os passageiros lutaram até o fim. Nesse momento, ele fica ainda mais assustado e agitado do que estava antes, e jura de pé junto que o que ele vai mostrar é real, e que as pessoas precisam acreditar, pois algo terrível irá acontecer se o que está dentro do avião chegar ao chão. Após isso, algum perito aparece mexendo nos celulares de quem estava no voo 298, vendo os vídeos que essas pessoas gravaram no aeroporto, e conhecendo um pouco delas, como por exemplo, a pequena Chloe, que visitou a tia Nancy antes de fazer a viagem junto com a própria mãe Paula. Além delas, também tem o trio de amigos composto pela Chen, o Taylor e o Brad, que curtem fazer atividades radicais, como pular de paraquedas. O esquisito é que enquanto o trio está no aeroporto, eles passam por um grupo de pessoas que parecia ter sido lobotomizadas durante o voo. O mais curioso disso tudo é que no final de cada um dos vídeos, aparecia uma gravação feita pelos participantes dentro do avião, e todos eles pareciam estar assustados com as anomalias que estavam acontecendo, como por exemplo, a mãe da Chloe agindo de uma maneira estranha, e o Brad filmando um homem caído no chão. Fora isso, uma gravação de áudio da caixa preta do voo 298 mostra o piloto relatando para a torre de controle que apesar do avião conseguir manter a altitude, eles estavam tendo várias falhas de sistema, e para piorar ainda mais, os problemas meteorológicos estavam causando uma falha de sinal. Mas o mais doido de tudo é que do nada, o piloto revela que na frente deles está se formando um furacão, que parece ser de categoria 5. Isso tudo enquanto o agente de segurança do avião prende um dos passageiros. Nessa hora, o piloto fala que pode ver alguma coisa, e que essa coisa está cheia de... Bom, ele não consegue terminar porque a conexão é perdida completamente. Enquanto esse agente vai mexendo no celular dos passageiros, nós também vemos um pouco do que aconteceu mais cedo naquele dia, principalmente entre a Chloe e a mãe, pois a Paula tenta puxar assunto, falando sobre como seria legal elas viajarem para Paris, e a Chloe ignora tudo isso para perguntar se os pais vão se divorciar, igual está acontecendo na família da amiguinha dela, o que deixa a Paula sem palavras. Ao mesmo tempo, o Taylor está filmando um idiota chamado Darren, falando no celular e reclamando com os funcionários do aeroporto por conta do atraso do voo, já que o avião teve um problema mecânico. Em paralelo a isso, as comissárias de bordo Rachel e Emma estão batendo um papo com os pilotos do avião, contando que se divertiram bastante na Emerald City. Algum tempo depois, o Jeremy entra no avião junto com o resto dos passageiros, então as malas e caixas são embarcadas e as portas são trancadas. Então o piloto prepara os controles do avião, comenta que já faz um bom tempo desde que ele voou em um avião tão antigo e manda os passageiros permanecerem sentados durante a subida. O engraçado é que ao ouvir isso, a Chen coloca um capacete de alumínio por ter medo de ganhar tumores cerebrais, pois ela tem certeza de que o governo mente sobre o tanto de radiação cósmica que tem no céu. E em resposta, o Brad pergunta se a amiga voltou com a paranoia dos rastros químicos, uma teoria da conspiração de que os aviões espalham química no ar de propósito. Nesse momento, o piloto também manda os passageiros pararem de usar equipamentos eletrônicos, e todos obedecem, quer dizer, quase todos, pois o Brad continua gravando com a câmera, e ainda diz pra Emma que só vai desligar se ela passar o telefone da Rachel pra ele. A Emma até ameaça jogar o babaca pra fora do avião, porém ele não muda de ideia, e ainda fala que seria muito mais divertido se ela não fizesse isso, o que deixa a jovem sem paciência, e ela manda ele desligar mais uma vez. Aí o Jeremy dá uma boa olhada em um vídeo dele com a esposa, e o avião levanta voo. Algumas horas depois, já de noite, a Chloe se levanta para ir ao banheiro, e vê um homem que parece estar bem doente entrando na frente dela, e como a garota está muito apertada, ela decide ir usar o banheiro da primeira classe. O problema é que na hora em que o Darren vê a menina andando por ali, ele chama a comissária, e diz que a Chloe está perdida. Então a Emma aparece para ver o que aconteceu, fica sabendo que a Chloe só quer usar o banheiro, e permite que a garota faça isso. Mas como o Darren é um belo do babaca, ele fala que pagou muito caro para estar ali, e não quer que uma pobretona aproveite os privilégios dele, mesmo sendo só uma criança. E vendo que esse ricaço é um babaca de marca maior, a Emma prefere não criar caso, pede pra Chloe segurar um pouco e leva a garota de volta para esperar na classe econômica, afinal o senhor doente ainda está lá dentro. Aí aproveitando que não tem nada pra fazer, a Chloe puxa um papo com o Jeremy, fazendo uma piadinha pra ele, iniciando uma conversa sobre quadrinhos, pois o cara tá lendo uma HQ, e a Chloe é uma grande fã de HQs, tanto que ela já leu
deu séries completas como Watchmen e Bom. E esses dois vão ter bastante coisa pra conversar, porque o senhor lá no banheiro tá tendo uma baita crise de tosse, e deixando claro que não vai sair de lá tão cedo. Em paralelo a isso, o Asher volta pro assento com um drink, e deixa um clima bem ruim com a namorada dele, a Yasmin, porque ela acaba achando que o drink é pra ela, e fica decepcionada ao perceber que o cara nem lembrou dela. De volta a Chloe, ela está conversando com o Jeremy a respeito de como os pais dela têm brigado, quando de repente, as comissárias começam a perguntar pro velho do banheiro se ele tá bem. Afinal, o cara tá no banheiro há bastante tempo. Nessa hora, o maluco finalmente sai e fala que está muito quente. Por isso as funcionárias entregam um pouco d'água e um remédio pro homem poder voltar pro assento. Então a Chloe entra no banheiro e o Jeremy se levanta pra perguntar pra Emma se ele pode mudar de banco, pra não ficar ao lado do velho doente, algo que a comissária permite sem problemas. E aí, vendo que a Emma é bem simpática, o Jeremy fala que gostou da forma com que ela lidou com o babaca do Brad. Logo em seguida, a Paula aparece procurando pela Chloe, vê ela saindo do banheiro e descobre que o Jeremy estava cuidando da menina, e por isso ela agradece o cara. Assim que mãe e filha voltam pros assentos, a Emma se aproxima do Jeremy e fala que o cara foi bem legal em conversar daquela forma com a Chloe, algo que ele acha bem natural, já que cresceu com duas irmãs. Então a Emma conta que tem 3 irmãs e chama o cara para comer alguns snacks da primeira classe, já que ele não bebe. Só que na hora em que eles chegam ao galley, que é basicamente a cozinha do avião, tudo que ele ganha é uma balinha e um pouco de café. Então a Emma se apresenta e pergunta para onde o cara está indo e o que estava fazendo naquela cidade. Mas na hora em que o Jeremy vai responder, o telefone do galley toca e a Emma é chamada para a cabine de comando. Ok, o começo já deixa bem claro que as coisas desse voo vão ficar bem feias, né? O negócio vai desandar pra caramba aqui. Porque assim, galera, pela filmagem daqueles 3, deu pra ver algumas pessoas desembarcando do avião de um jeito não muito normal, né? Meio que parecendo zumbis. Então algo pode estar acontecendo nesses voos. E esse atraso que rolou por problemas técnicos pode estar relacionado a isso. Fora aquela caixa suspeita que embarcou no avião, mas daqui a pouco eu falo disso. Porque dá pra combinar isso com algumas pistas que recebemos. Tipo a Chen pirando com a teoria da conspiração. Se bem que ela não é tão maluca quanto parece. Ela comentou sobre a radiação cósmica, e até tem um fundinho de realidade ali. A radiação cósmica em altitude é real, e fica mais forte lá no alto, a uns 9.000 metros, onde a dose é de 10 a 15 vezes a do nível do chão, porque lá a atmosfera fina blinda menos, e até mesmo os pilotos e comissários são classificados como trabalhadores expostos à radiação. Pra vocês terem ideia, a dose ocupacional deles só fica abaixo de astronautas. O problema é que a Chen acha que o governo esconde isso, mas eles falam disso publicamente, dando uma estimativa de dose por voo. E se você tá começando a pirar que nem a Chen, não precisa usar o chapéu de alumínio quando for voar não, você só vai passar vergonha fazendo isso. As doses que recebemos não são altas, e nem podem causar tumores. Elas são equivalentes a uns 2 a 3 dias de radiação, que você já recebe parado aí na sua casa, quando assiste ao Derrotando Filmes. Então só quem trabalha com isso, que no acumulado vai acabar recebendo mais radiação mesmo. Mas voltando pras teorias malucas, galera, levando em conta as pessoas que saíram estranhas do avião, e aquela caixa suspeita que entrou, onde estava escrito manuseio com extremo cuidado, alguma coisa me diz que algo relacionado ao governo pode ter rolado no avião, como o teste de algum agente biológico, por exemplo, já que aquele velho tá bem mal. E o Jeremy disse naquele vídeo que o que está dentro do avião não pode escapar. E o pior de tudo é que as comissárias mandaram o velho pro lugar dele, e logo depois que o cara saiu do banheiro todo ferrado, elas mandaram a criança entrar lá. Se esse velho tá com alguma coisa, esse banheiro aí tá infestado, e todo mundo que entrar lá vai correr o risco de pegar também. E eu digo isso porque os aeroportos têm muita segurança, principalmente aeroportos americanos, né? E pra algo entrar no avião tipo um agente biológico seria extremamente difícil e bem improvável, só se fosse algo que o governo permitisse. Então, levando tudo isso em conta, a única chance que eu vejo de escapar do que vai acontecer lá em cima seria não embarcando e tipo pegando os sinais que apareceram. Porém, eles não foram os mais claros possíveis e precisaria ser atento e um pouquinho supersticioso pra fugir, pois você teria que ficar encucado com a troca pra um avião mais velho e desistir de um voo que você já pagou, e também ver aquele pessoal desembarcando pra fazer algum tipo de conexão maluca, igual eu tô fazendo aqui, né? E digamos que depois que você embarcou, já era, não tem como abrir a porta para escapar depois que a cabine tá pressurizada, sem contar que você vai estar a centenas ou milhares de metros de altura, né? E nessa altura a pressão é tão grande que tentar abrir a porta é a mesma coisa que tentar levantar um caminhão pequeno no braço. E já teve uma vez que alguém conseguiu abrir a porta de um avião em voo, mas foi a 213 metros do chão, na aproximação final, quando a pressão de dentro e de fora já estava quase igual. E mesmo fazendo isso, a força do vento entrou com tudo e mandou gente pro hospital. E outra coisa perigosa foi essa garotinha conversando com um estranho desse jeito. Eu sei que o Jeremy não é nenhum maluco que leva crianças, mas a Chloe não tinha como saber disso, né, galera? Ainda mais que o cara tá com um manual que um aliciador iria usar, tipo um gibizinho pra criança ver e perto do banheiro ocupado. E isso é perigoso porque aeroportos são a rota real de tráfico humano. Eu não tô dizendo que algo iria acontecer ali dentro do avião com a Chloe, até porque o mecanismo desses malucos não é arrancar a criança
força dos pais, e sim construir confiança. O maluco geralmente se apresenta como alguém legal, e vira um conhecido da criança. E aí, em outra situação, a criança sabe quem é essa pessoa, e acaba baixando a guarda perto dela. Se bem que a Chloe não tem guarda alguma, né? Ela só sentou do lado de um estranho, e começou a bater papo com ele por causa de uma HQ. É por isso que aquele ditado de não fale com estranhos vale pra qualquer situação. Não é que toda criança deve ver um adulto como perigo, mas evitar bater papo com qualquer um assim é um mecanismo de defesa que toda criança precisa ter. Após isso, o velho doente vê um tipo de meteoro rosa caindo do espaço e explodindo em direção ao avião. Por isso ele se levanta e começa a gritar que não é seguro e que todos eles vão morrer. Ao mesmo tempo, uma tempestade começa a se formar ao redor do avião. Aí, vendo que as pessoas não o levam a sério, o velho fala que o avião precisa pousar imediatamente e avança em direção à cabine. Primeiro, o Taylor tenta fazer o senhor voltar pro assento, porém o velho o empurra no chão e continua em frente. Em seguida ele entra na primeira classe e o Darren entra no caminho do idoso, dizendo que o banheiro é apenas para os VIPs. Só que o velho dá um soco na cara do babaca, chega à cabine do capitão e começa a tentar entrar. A agente apaisana do voo, a Lauren, até aparece para segurar o senhor, porém ele consegue escapar e voltar pelo caminho todo até chegar na porta do avião, mas ele não consegue abrir, e o coitado tosse sangue pra caramba e cai no chão apagado. Vendo isso, o Jeremy se apresenta como sendo quase um médico e começa a ajudar a Emma nos primeiros socorros, para tentar fazer o idoso respirar novamente. A Rachel, por outro lado, avisa os pilotos sobre a situação do passageiro. O problema é que mesmo após o Jeremy fazer a massagem cardíaca, o senhor não dá sinais de voltar a respirar. Então a Emma consola o Jeremy, falando que ele fez tudo o que podia. E a Rachel pergunta se eles devem pousar em outro aeroporto. Em resposta, a Lauren fala que o avião já passou da metade do caminho, e que a ATC também diria pro capitão continuar a viagem. Aí, como esse avião não tem um compartimento para os funcionários dormirem, que é onde um corpo deveria ser colocado, elas resolvem pôr o corpo do senhor em um banco próprio para os funcionários. Enquanto isso, o trio de amigos está revendo as filmagens que fizeram de toda a comoção causada pelo velho, quando de repente, as trovoadas começam a ficar ainda mais intensas ao redor do avião, o que assusta os passageiros. De volta ao galley, a Rachel pergunta o que elas devem fazer se o velho tiver morrido por conta de uma doença contagiosa, mas antes que ela seja respondida, os cachorros do compartimento de carga começam a latir enlouquecidos. E como no painel de controle do avião tudo parece estar certo no porão, o capitão pede pro copiloto ir dar uma conferida, pois algo deve estar acontecendo. Então o copiloto vai ao porão ver se os cachorros estão bem, e todos os animais calam a boca no mesmo instante. Vendo isso, o cara imagina que está tudo certo e volta pra cabine. Alguns minutos depois, enquanto a Chloe vê um vídeo da mãe cantando uma música que ela gosta, o Jeremy vê algumas luzes coloridas no meio das nuvens. Aí, sem saber o que pensar, ele vai até as comissárias e conta o que acabou de ver, mesmo sabendo que é loucura. E ele deixa bem claro que eram luzes diferentes de raios. Mas como o cara está claramente estressado e com dor de cabeça, as funcionárias dizem que é melhor ele voltar pro assento e dormir um pouco, algo que o cara apenas obedece, já que realmente ele está mal. Ao mesmo tempo, a Chloe fala pra mãe que está com dor de cabeça e com os ouvidos doendo. Então a Paula percebe que a filha está muito quente e pergunta pra Emma se ela tem algum remédio, como Tylenol ou Advil. E aí, sabendo que a Chloe está passando mal, a Emma leva as duas para perto do galley. Na hora em que elas se sentam, a Lauren pergunta pra menina se ela já estava se sentindo mal antes do voo, ou se foi apenas agora que isso aconteceu. Então a garota responde que foi depois de entrar no avião, e a Lauren decide questionar o Jeremy, pra saber se ele já estava tendo alucinações antes de entrar no avião. Porém o Jeremy fala que não é nada disso, e que apenas falou o que viu, que no caso eram as luzes no céu, algo que nenhuma das funcionárias acredita, tanto que a Emma tenta justificar, dizendo que ele passou por muita coisa. Mas nessa hora, a Chloe revela que também viu essas luzes coloridas, o que deixa todo mundo surpreso. O pior é que na hora em que ela fala isso, o Jeremy percebe que a menina está com o ouvido sangrando, e fala para as funcionárias que o tímpano da criança deve ter sido ferido com a pressão do ar. Assim que ele fala isso, a Emma comenta que o ouvido dele também está sangrando, o que o deixa bem confuso, e faz a Rachel ficar nervosa. A Emma, por outro lado, mantém a calma, e pede que todos os passageiros que estão passando mal, apertem o botão do comissário de bordo. O bizarro é que em resposta a isso, quase todo mundo aperta o botão. Vendo isso, a Lauren diz que a mãe e filha já podem voltar para os lugares delas, e a Chloe pede pro Jeremy ir junto, algo com que o cara concorda. Além disso, a Emma avisa o capitão sobre o que está acontecendo, e o piloto diz para ela manter todos calmos e sentados. Então o piloto manda o copiloto avisar a central de que eles vão fazer um desvio, porque estão lidando com um surto, e avisa os passageiros sobre a mudança de rota, o que deixa o babaca do Darren nem um pouco feliz. Mas como tudo que é ruim pode piorar, o avião passa por uma interferência elétrica, e algumas pessoas escutam um sinal bem agudo nos fones de ouvido. Por isso, a Emma pede para todo mundo retirar os headphones. Aí a Lauren vê que o Darren está perturbando uma vizinha de assento, e dá um corretivo no idiota para ele se acalmar e voltar pro lugar. O estranho é que durante essa pequena lição, o Darren comenta que tem algo de errado com o olho dela. Por isso a Lauren não perde tempo, vai até o banheiro e diz
descobrem que tem sangue ao redor do olho direito e no ouvido. Ao mesmo tempo, o piloto e o copiloto veem 3 luzes rosas voando entre as nuvens. Por isso o capitão entra em contato com o posto de controle e pergunta pro agente se está acontecendo algum treinamento militar nesse momento. Algo que o cara responde que não, já que isso seria informado. Porém, o piloto não fica muito convencido e pede pro agente checar. Afinal, ele acabou de ver 3 luzes rosas voando. Aí, apesar de estar no fim do turno e sem vontade de fazer nada, o agente fala que vai verificar e que a Trish, que é quem vai assumir o lugar dele, vai retornar com a resposta. Bom, galera, o velho morreu de algo que simplesmente ninguém consegue classificar. E num voo comercial existe um protocolo para quando alguém passa muito mal. A tripulação de um voo é treinada em primeiros socorros e sabe usar o desfibrilador. Eles também acionam um serviço médico no solo, onde o médico de emergência com treino nessas situações sabe exatamente o que tem no kit de bordo e orienta o que deve fazer ou se vale o desvio da aeronave. E quem bate o martelo sobre o desvio é o comandante, mais o médico. A torre de controle só libera o caminho prioritário, depois que tudo foi decidido. Então a Lauren errou ao dizer que a torre ia decidir se a aeronave voltaria ou não para pousar. Já a morte só pode ser declarada após o pouso. Até lá o corpo fica coberto e preso numa fileira vazia, na área de serviço ou na primeira classe. E bom, imagina o piti que aquele babaca ia fazer se tentassem pôr o corpo lá, né? E os kits são preparados apenas para a causa que mais mata no ar, e isso não é à toa. 63% das mortes a bordo em pessoas aparentemente saudáveis são de parada cardíaca súbita. Por isso tem várias coisas pro coração no kit, como aspirina, nitroglicerina, adrenalina e um desfibrilador. Pra vocês terem ideia, galera, já teve um caso de um voo de Sydney a Los Angeles, onde um passageiro morreu no meio do voo, e médicos de verdade tentaram usar o desfibrilador, e não funcionou. Então eles embrulharam o corpo, e o voo seguiu mais 11 horas até o destino. E com certeza esse voo aí deve ter ficado com um clima pesado, né? Então um avião tá preparado para um problema comum, mas digamos que essa aqui não é uma situação comum, né, galera? E bom, os sintomas até sugerem algo biológico, como sangramento coletivo e simultâneo, tosse, febre, dor de cabeça e os olhos vermelhos. Só que tem uma única coisa que pode descartar uma contaminação por agente biológico, como eu estava falando, mas já eu falo dela. Primeiro, vamos ver a possibilidade de uma doença. Uma doença respiratória não se comporta assim dentro de um avião. O ar da cabine é trocado de 15 a 20 vezes por hora, e metade passa por filtros EPA, que seguram 99,97% das partículas, e o fluxo de ar é lateral. Ele entra pelo teto e sai perto do chão, o que acaba dividindo o ar em seções. Por exemplo, o risco real de pegar algo de um passageiro doente só vai acontecer se você sentar até 2 fileiras dele, num voo de mais de 8 horas. Então precisa de tempo e proximidade para isso acontecer. Fora isso, galera, o contágio tem período de incubação, então as pessoas não estariam desenvolvendo os sintomas tão rapidamente como está acontecendo no avião. E aí o que quebra isso de vez, galera, é aquela interferência elétrica, pois não existe um vírus que frita o fone de ouvido. E ainda tem os cachorros no porão que estavam agindo de forma estranha. Provavelmente isso aconteceu porque os cães ouvem uma frequência diferente da gente. Eles ouvem até 45 kHz, mais que o dobro do nosso limite, que gira em torno de 20 kHz. Então com certeza tinha algum zumbido que só eles estavam escutando, e pode ser que naquele momento ele ficou mais forte e fez os animais terem aquela reação. É tipo aqueles apitos pra cachorro que você não escuta. Aí se você juntar tudo isso, dá pra descartar facilmente a hipótese de ser uma doença. No instante em que os aparelhos pifam e tudo isso começa a rolar, dá pra gente imaginar que algo lá de fora tá mexendo com as pessoas lá dentro. E bom, aquelas luzes rosas meio que entregam isso, né, galera? Então se você acha que ainda tinha alguma forma de escapar aqui, esquece, pois tem alguma entidade mirando nesse voo, e agora é só questão de tempo até eles se revelarem. De volta ao avião, a Chloe está chorando bastante e pedindo pra voltar pra casa. Só que enquanto ela está assustada, uma luz rosa pisca fora da janela, e o Jeremy vê um tipo de figura translúcida subindo na asa do avião. Por isso ele fica agitado e começa a dizer pra Emma que existe algo lá fora e que aquela coisa se moveu pra cima do avião, o que deixa o resto dos passageiros bem assustados. Afinal, eles estão no teto. O Jeremy até pergunta se mais alguém viu as luzes, porém como não recebe nenhuma resposta, ele apenas senta novamente e pede desculpas pra Chloe por ter assustado ela. Ao mesmo tempo, a Rachel tá na primeira classe tentando acalmar o babaca do Darren, porque o cara está batendo na porta da cabine e pedindo para falar com o piloto. Aí como a Rachel não consegue acalmar o idiota, a Lauren aparece e manda o babaca se sentar, porém ele começa a ameaçar o trabalho dela, e a agente simplesmente dispara um taser no idiota. E bom, não tem como falar que esse cara não mereceu, né? Alguns minutos depois, a Trish entra em contato com o piloto e avisa que realmente tinha uns testes militares programados para essa noite, o que tranquiliza os caras. Porém depois de uns minutinhos, ela liga novamente e fala que eles foram cancelados porque os militares precisavam de turbulência e a noite de hoje estava muito tranquila. Na hora em que ela fala isso, os pilotos olham em volta e percebem que do nada, a tempestade desapareceu, até mesmo do radar. Mas ela retorna com tudo nesse momento e faz o avião tremer mais do que nunca.
boca. Para piorar ainda mais, a Trish fala que o avião está saindo da rota programada. Em resposta, o copiloto fala que eles pareciam estar sendo seguidos por alguma coisa, e o piloto avisa que eles estão de frente para o que parece ser um furacão categoria 5. Por conta disso, ele decide fazer um pouso de emergência e diz para Emma manter todos os passageiros sentados durante a descida. E por esse motivo, a comissária faz um aviso, dizendo para os passageiros ficarem sentados, colocarem os encostos de assentos e travarem as mesas de bandeja. De volta à cabine, o capitão perde o contato com um ATC e percebe que a parte elétrica está falhando, por isso ele fala que vai ficar bem, e manda o copiloto descer no porão para verificar os disjuntores. Então o copiloto desce ao porão e percebe logo de cara que tem algo de errado ali. Ao mesmo tempo, a Lauren explica para os passageiros que eles estão passando por uma tempestade e que estarão no chão em breve. E como vários deles estão doentes e ninguém faz ideia de como a contaminação acontece, todos devem ficar sentados. Na hora em que o Darren escuta isso, ele pede para ver os olhos da passageira ao lado, e aí vendo que ela não parece estar doente, o Darren fala que eles ainda não estão infectados e começa a formar uma aliança ali. Enquanto isso, no posto de controle da ATC, a Trish fala pro superior dela que o voo 298 desapareceu depois de falar sobre um furacão de categoria 5, o que é muito estranho, já que nenhum outro piloto viu algo assim. Além disso, ela pediu para outros aviões se afastarem da rota do 298 e pediu pro próximo setor ficar de olho, caso o voo 298 reaparecesse no radar ou fizesse contato pelo rádio, mas nada aconteceu. De volta ao avião, a Lauren fala que não está conseguindo se comunicar com os pilotos, o que significa que eles não estão na cabine, algo que deixa a Rachel desesperada. Por isso, a Lauren manda a jovem se controlar, para não assustar os passageiros, e diz que vai até a cabine conferir a situação, pois o piloto automático cuida de tudo durante o voo. Aí no caminho até lá, ela vê que as pessoas da classe econômica pioraram ainda mais, e na hora em que a Lauren chega à primeira classe, o Darren e o resto dos passageiros ricos se levantam para impedir que a Lauren passe por ali e os infecte. Só que do nada, o Darren vê o nariz da mulher ao lado sangrando, larga o extintor e se tranca no banheiro. Aí com o caminho livre, a Lauren tenta entrar na cabine de comando, só que ocorre algum problema com a tranca eletrônica e a porta não abre, o que faz a mulher ter que acalmar os passageiros, dizendo que os pilotos devem estar bem. Ao mesmo tempo, na ATC, o superior da Trish diz pra ela que acabou de receber a informação de que mais 2 aviões desapareceram tanto do radar quanto do contato por rádio. Enquanto isso, no 298, a Chen dá a ideia de que eles pulem de paraquedas, e a Emma finalmente vê as luzes coloridas no meio das nuvens. A questão é que a Chloe parece ver algo estranho do lado de fora e se levanta pra conferir. Mas nesse momento, por conta da turbulência, um carrinho se solta do galley e vai com tudo em direção a Chloe. Por sorte, o Jeremy consegue salvar a garota e segurar o carrinho antes que alguém se machuque. Só que nesse momento, o avião parece ser colocado em gravidade zero e tudo começa a flutuar, até que alguns segundos depois, a gravidade volta ao normal e faz as pessoas pensarem que o avião finalmente pousou. Porém do nada, algumas luzes muito fortes começam a piscar do lado de fora, e além disso, o Jeremy também escuta algum som saindo de um fone de ouvido. Nessa hora, a Lauren se aproxima e a Rachel pergunta onde eles estão e por que o capitão não está respondendo. E assim que a Lauren responde que não faz ideia, a Chen diz que ela sabe sim, pois na verdade, essa é uma zona de quarentena super secreta, um black site, e de acordo com a Chen, eles estão ali porque tem uma doença muito ruim, inventada pelo governo, e que não deve se espalhar, e que por isso cada um deles será eliminado. A jovem até mesmo pergunta se a morte deles será justificada como sendo um acidente de avião ou algo assim. Ouvindo isso, a Lauren fala que a Chen não faz ideia do que está falando e que ela deve ficar quieta, mas como a Chen continua tentando espalhar o caos, dizendo que todos vão sair dali vivos ou em sacos pretos, a Lauren decide prendê-la e até a ameaça com a arma de choque. Mas assim que ela se identifica como sendo uma agente aérea, o Taylor diz que isso significa que ela trabalha pro povo e que ela deve abaixar a arma e falar a verdade. Então a Lauren abaixa a arma e fala que não faz ideia do que está acontecendo. Nesse momento, eles escutam um barulho bem alto de interferência e também ouvem um pequeno estouro vindo do galley. E por isso, o Jeremy vai correndo até lá com mais algumas pessoas para verificar. Ok galera, bora lá. Tá na cara que esse avião não tinha ido parar no meio de um furacão, né? Furacões levam dias para se formar e não aparecem simplesmente do nada como aconteceu aqui. Pra vocês terem ideia galera, existe um nome pro furacão que ganha força rapidamente. Isso se chama intensificação rápida, o que significa ganhar 55 km por hora de vento em apenas 24 horas. E o recorde mundial disso foi o furacão Patrícia em 2015, que ganhou 190 km por hora de vento num dia inteiro. Um Cat 5 se formando na sua frente é simplesmente impossível. E mesmo que o avião estivesse sobre o mar, isso não aconteceria. Então o que tá acontecendo aqui de verdade é outra coisa galera. E eu acho que a essa altura, todo mundo já sabe que são os caras do teto, né? E eu digo isso por conta do avião simplesmente ter sumido do radar. Isso dificilmente acontece. Quando um avião perde o rádio ou o controle sobre os Estados Unidos, existe uma resposta militar. O NORAD levanta um caça F-16 para ir interceptar o avião. E muita gente acha que o caça vai resolver
resolver a situação. E bom, ele até pode resolver, mas tem etapas pra isso. E digamos que a resolução não é o que você espera se estiver dentro do avião. Geralmente, o caso tenta chamar no rádio de emergência, fazer sinais visuais, se posicionar na frente para forçar o avião a mudar de curso e, no limite, jogar um sinalizador para chamar a atenção. Tudo isso com o objetivo de comunicar e guiar o avião. O problema começa quando essas tentativas esgotam, porque aí, em casos extremos, eles podem ter que abater o avião. Isso já aconteceu de verdade, não a parte de abater o avião, e sim do caça escoltar uma aeronave. Em 2005, o voo Helios 522, com um Boeing 737, despressurizou e todo mundo a bordo apagou por falta de oxigênio. O avião continuou voando sozinho no piloto automático, dando voltas num padrão de espera a mais de 10 mil metros, por cerca de 70 minutos. Os caças se aproximaram e tentaram contato. Um comissário até conseguiu chegar na cabine com um cilindro de oxigênio portátil, e até acenou para os caças, mas o rádio estava na frequência errada, e o pedido de socorro nunca foi ouvido. E os caças não puderam fazer nada, apenas acompanhar até os motores apagarem, quando o combustível acabou e o avião caiu, causando 121 mortes. E assim, galera, aqui nada iria salvar o voo 298. Afinal, essa não é uma tempestade normal, não adiantaria pedir Mayday ou outras tentativas de resgate, pois o avião tá administrativamente morto. Agora, galera, a gente já sabe que isso não é um black site, né? Tá na cara que eles foram sequestrados por aliens, pois o avião parece ter entrado em gravidade zero no momento em que estava caindo, e aquilo definitivamente não pareceu um pouso, e sim algo que segurou o avião no ar. E digamos que daqui pra frente é só pra trás, né? Você está completamente nas mãos dos aliens. Afinal, todas as desculpas humanas já caíram, né, galera? Não é um teste militar. Eles sumiram do radar, e como eu falei antes, nada disso se encaixa numa doença. Então, se a gente levar em conta como aquele pessoal tava saindo do avião no começo, sair num saco preto aqui seria um luxo, né? Pois alguma coisa aconteceu com aquelas pessoas no voo delas, e parece que o mesmo vai se repetir aqui e também em outros aviões. Chegando ao Galley, o cara faz uma análise do corpo do velho que morreu primeiro, e vê que o marca-passo dele acabou de estourar. Aí ele escuta um zumbido vindo do aparelho, e chega à conclusão de que nenhum deles está doente, nem mesmo o velho. Ele explica que algum tipo de frequência está mexendo com os impulsos elétricos dali, e já que essa frequência é forte o bastante para estourar o marca-passo, então ela pode causar dores de cabeça, romper os vasos sanguíneos dos olhos e as membranas mucosas. Sabendo disso, a Emma pergunta se pode ser o suficiente para mexer nos controles de voo e na comunicação, o que para Rachel deixa claro que não foi uma tempestade que fez isso, já que os aviões são construídos para resistirem. Por isso, o Brad menciona que pode ser uma tempestade solar, já que elas podem destruir satélites e derrubar toda a internet. Só que o Jeremy corta na hora, dizendo que não é isso. Mas a parte mais importante disso é que para o Jeremy, eles não estão doentes, apenas sofrendo os efeitos fisiológicos de alguma coisa. E como os passageiros acham que tem pessoas do lado de fora que acham que eles estão doentes, o Jeremy pega alguns papéis, escreve "não estamos doentes" e manda as pessoas pressionarem as folhas contra as janelas. E no meio de tudo isso, a Emma também se desculpa com o Jeremy por não ter acreditado nele em relação às luzes. Alguns minutos depois, os passageiros escutam barulhos vindo de cima do avião. E sim, galera, literalmente aqui eles estão no teto, fora que as paredes da aeronave parecem suar um pouco. Então o Jeremy e a Emma decidem olhar pra fora. E vem um monstro enorme se aproximando e aparentemente acoplando no avião. Ao mesmo tempo, a tampa do vaso sanitário se abre do nada, e o Darren, como um bom idiota, resolve ver o que fez isso. Dessa forma, uma criatura parecida com um polvo pula no rosto dele. Enquanto isso, o Taylor e o Brad percebem que alguma coisa está tentando abrir a porta do avião pelo lado de fora. O bizarro é que na hora em que o Jeremy e a Emma se levantam para ver o que está acontecendo, uma bola de plasma surge do nada e atravessa o corredor, quase acertando os dois. E para impedir que a porta seja aberta, o Brad volta pro assento para pegar uma corda que ele tem na mochila. Só que na hora em que ele faz isso, o Darren sai do banheiro todo estranho e se oferece para ajudar o Taylor. Nesse momento, a Chen e o Brad escutam a porta se abrindo e correm para ver o que aconteceu. O bizarro é que na hora em que eles veem a porta aberta, um tentáculo agarra o Taylor e o leva embora. Aí como a fumaça do lado de fora começa a invadir o avião, todas as pessoas acabam tendo que colocar as máscaras de emergência. No meio da bagunça, o Jeremy vê que a Paula desmaiou, coloca uma máscara nela e pega a Chloe no colo para levá-la pro fundo do avião. E como se não bastasse, nesse momento um monstro alienígena extremamente assustador entra no avião e começa a eliminar as pessoas, começando pela Rachel. A Lauren vê isso e tenta atirar na criatura, porém o alien simplesmente cria um campo de força em volta dele e impede que qualquer bala consiga passar. Por isso ela simplesmente desiste e corre pro Galley, onde a Emma está tentando abrir a escotilha que leva pro porão. Infelizmente, a tia não pensa rápido assim e acaba sendo golpeada na barriga pelo alien. Já o Brad até tenta segurar a amiga, porém o alien claramente é mais forte e consegue finalizar ela sem problemas na frente do Brad, que usa essa chance para fugir. Em seguida, o Jeremy, a Lauren e o Brad colocam algumas coisas na frente da porta do Galley e ficam segurando enquanto o resto das pessoas vai descendo. E para atrasar a criatura,
altura, o Jeremy joga água fervendo e a Lauren dá um tiro de taser no alien. Nada disso machuca o monstro pra valer, porém pelo menos eles ganham tempo e dessa forma todos os sobreviventes conseguem ir para o porão. O bizarro é que na hora em que o Jeremy está descendo, ele vê o velho doente voltando à vida, sendo controlado por um alien. E como o porão está cheio de fumaça, eles ligam o respiradouro por alguns segundos para expelir a névoa, permitindo que todos possam respirar normalmente. Então a Chloe pergunta se a mãe dela morreu, e o Jeremy tenta acalmar a menina dizendo que a Paula só estava dormindo. Só que a conversa dele acaba sendo interrompida, quando o alien chega perto da escotilha e começa a tentar entrar. No início, parece que ele só vai usar a força bruta, porém de repente, ele coloca a senha da tranca e consegue abrir a porta. Por sorte, o Brad age rapidamente e consegue segurar a escotilha. Aí o Jeremy corre para ajudar e usa o cinto para prender a escotilha na escada e impedir que ela se abra ainda mais. O problema é que com o pequeno espaço que o alien monstruoso arranjou, um alien polvo entra no porão e começa a se esgueirar pela escuridão, deixando todos apavorados. O pior disso tudo é que a Lauren resolve verificar um canto e acaba sendo atacada pelo alien, que entra na boca dela e desce pela garganta, enquanto os outros só olham. Então a Lauren para de se mexer por alguns segundos. E logo depois ela se levanta, dizendo que pode escutar eles dentro da cabeça, o que deixa todo mundo cagado de medo. Pra piorar ainda mais, o alien sai de dentro da Lauren, se esconde na escuridão outra vez. E como se isso ainda não fosse o bastante, o cinto começa a afrouxar e o alien fica perto de abrir a porta. Por isso o Brad não perde tempo e corre outra vez para segurar a escotilha. Enquanto isso, o Jeremy faz todo mundo entrar no outro compartimento do porão. O problema é que quando chega a hora do Brad correr para se esconder, a Lauren fantoche segura o cara e impede que ele consiga fugir. Aí vendo que não pode escapar, o Brad manda a equipe continuar sem ele e fecha a porta, tendo um último ato heróico antes de ir de base. Só que logo após isso, o alien arromba a porta e começa a caçar os sobreviventes usando os tentáculos. Por sorte, o Asher pensa rápido e fala para eles tamparem a porta com um container dos animais. Então a Emma solta as travas dele e os caras empurram o container até tampar a entrada. Bom galera, aqui algumas coisas ficaram mais claras, né? E como eu disse antes, o que estava acontecendo não era uma doença, era uma arma dos aliens, muito bem construída. Afinal, se a gente analisar bem isso, essa arma faz muito mais do que apenas sair sangue pelos orifícios. E claro que isso é ruim, né? Mas o que os aliens fizeram é muito pior, pois eles criaram uma desconfiança dentro da aeronave, galera, e conseguiram dividir todo mundo lá dentro. Pois é muito fácil dividir a humanidade, né? Basta ter um espaço fechado e separar as pessoas em lados. Aqui era quem tava doente e quem não estava. Isso já foi o suficiente para todo mundo começar a brigar. E dá pra gente tentar teorizar um pouco sobre essa arma, galera, pois ela é bem peculiar. A gente viu dois tipos de efeitos acontecendo. Um na parte eletrônica afetando vários segmentos da aeronave e até os fones de ouvido, e outro afetava os humanos, causando os efeitos que a gente já sabe. Mas o nosso mundo precisa de duas máquinas diferentes para causar esses efeitos. A parte eletrônica é feita pelo pulso eletromagnético, o famoso EMP dirigido ou NNMP, que é uma micro-onda focada num alvo só. Essa não é tipo a nuclear que tem uma explosão. A humanidade construiu o Champ. Esse é um míssil de cruzeiro que num teste desligou 7 alvos eletrônicos num voo só, e ele foi projetado de propósito para não afetar seres humanos. Agora, na parte que afeta os humanos, seria meio que um raio de calor. A arma real que faz isso é o Active Denial System, que dispara uma micro-onda de 95 GHz, com um feixe de 100 kW, saindo de uma fonte de 10 MW. E simplificando um pouco, é tipo micro-ondas com esteroides, que ferve a água da pele humana. Só que o limite dele é o oposto de um EMP. Essa onda penetra apenas 0,4 mm, que é praticamente uma casquinha acima da pele. Mas mesmo assim, causa uma dor insuportável em apenas 3 segundos. Só que ele não alcança nenhum órgão e não chega no marca-passo dentro do peito, por exemplo. E tem uma coisa engraçada, galera. Sabe aquela touca de alumínio da Chen lá no começo? Ela reflete um raio desses. E eu não tô falando que ela ia proteger contra os aliens, já que afetava o corpo inteiro. Mas é no mínimo irônico, né? Então a minha teoria é que os aliens têm uma arma que faz essas duas coisas, só que extremamente mais forte, pra conseguir afetar humanos do jeito que ela estava afetando, até mesmo atingindo o marca-passo do velho. E imagina só o nível de tecnologia desses seres pra conseguir fazer isso. Com certeza é uma civilização muito mais avançada que a nossa. Fora a humilhação com essas tecnologias avançadas, esses aliens ainda são bem preparados, né galera? É só ver aquela criatura que entrou na nave e saiu finalizando geral e bloqueando tiros ao mesmo tempo com um escudo de força. Isso que eles ainda conseguiram derrubar boa parte dos passageiros só com aquela fumaça. E galera, aquela máscara que cai do teto do avião não puxa oxigênio de um tanque e nem filtra o ar. Nessa situação ali, ela não serve pra nada, porque ela serve apenas para despressurização. Ela te mantém
vivo nos poucos minutos de uma descida de emergência, geralmente durando em torno de uns 15 minutos. E o pior de tudo é que os mortos estão voltando à vida possuídos pelos aliens. Então se já tava ruim, a coisa fica pior, pois não tem ninguém para ajudar dentro do avião. E agora eles estão encurralados no porão, sem uma saída. Afinal é só questão de tempo até os seres conseguirem entrar, já que até o código da porta eles sabem. Além disso tudo, esses bichos simplesmente tiraram o taser da mão da Lauren e a água quente só deu uma atrasada neles. Então não precisa de muito para bater o martelo de que essa galera aí tá lascada. Mas logo após fazerem isso, eles percebem que os cachorros não são mais simples animais e entendem que os aliens estão assimilando as formas de vida do avião, uma a uma. Então, Jeremy pergunta se existe mais alguma forma de entrar onde eles estão, e a Emma revela que tem uma escotilha no teto, que só pode ser acessada do interior da cabine, o que faz a Yasmin dizer que eles estão seguros ali. Porém, o Asher fala que eles estão presos, não seguros. E bom, esse cara aí entendeu a situação. Ouvindo isso, o Jeremy fala que eles só estão presos se não estiverem no chão, confirma que todos concordam em abrir a porta do bagageiro e puxa a alavanca. Só que ao fazer isso, o grupo descobre que o avião está flutuando no céu, completamente parado no ar. Por isso, o Jeremy fecha a porta rapidamente, e o Asher começa a procurar algo que eles possam usar para sair dessa situação, para tentar lutar contra os aliens. Aí enquanto procuram, o Asher encontra uma mini machadinha, e o Jeremy lembra que aqueles amigos falaram sobre pular de paraquedas, por isso eles começam a procurar pelos tais paraquedas, porém não encontram nada. Então o Asher vê uma caixa gigante parada no canto, e vai até lá destruir a caixa para ver se tem algo útil dentro. Mas a hora em que o Jeremy vê isso, ele rouba a machadinha do cara e quase bate nele. Por sorte, ele se controla no último segundo e pede desculpas por isso. Nesse momento, as pessoas olham pro que tem na caixa e percebem que é um caixão, por isso todo mundo se afasta e apenas a Emma fica ali para conversar com o Jeremy. O cara abre o coração e revela que durante um acampamento na floresta, a esposa dele caiu e rompeu a artéria femoral. Ele não sabia muito bem o que fazer e saiu correndo para procurar ajuda, só que na hora em que voltou, já era tarde demais e a mulher tinha morrido sozinha no meio da floresta. E o Jeremy se arrepende muito disso, porque a esposa pediu para que ele ficasse. Nesse momento, a Yasmin avisa os dois que ela e o Asher encontraram os paraquedas, então eles começam a tirá-los da mochila e acabam descobrindo que só tem 3. Afinal, eram apenas 3 amigos, e isso abaixa pra caramba o ânimo do grupo. Mas à mesma hora, o Jeremy aceita ficar para trás e diz para um dos adultos levar a Chloe. A Emma até sugere que eles tirem no palito para cada um ter uma chance, porém o Jeremy insiste que está tudo bem. Ouvindo isso, a Chloe fala que não é justo e pergunta por que ele está desistindo. Porém o Jeremy fala que não está desistindo e que vai dar um jeito de sair dessa. Ouvindo isso, o Asher coloca um dos paraquedas e fala que alguns desses equipamentos se abrem sozinhos quando atingem uma certa altitude, e caso isso não aconteça, eles só precisam puxar a corda. Então a Yasmin pergunta o que vai acontecer se não conseguirem puxar as cordas, e o Jeremy fala para todo mundo desbloquear os celulares, pois eles vão servir como evidência do que aconteceu no avião. E o Asher dá a ideia de ativar o sinal de emergência dos aparelhos. E aí, sabendo que as chances não são muito boas, cada um deles começa a gravar um vídeo se despedindo das famílias, ou falando sobre o que viveram. O problema é que a Chloe acaba se distanciando demais dos adultos, e no meio da gravação, a mãe dela, já totalmente assimilada pelos aliens, canta uma música pra Chloe, e começa a falar com a garota, perguntando se a filha quer se encontrar com ela, e dizendo pra menina abrir a escotilha. A Chloe até percebe que tem algo diferente com a Paula, porém a mulher fala que ela só está compartilhando a existência com eles, e que eles estão no teto. Eu tô brincando, galera, já subiram no teto demais esse vídeo, né? Mas eles querem ajudá-los a corrigir os próprios erros, para que todos possam ficar juntos novamente, como uma família, o que acaba convencendo a garota. Nesse momento, a Emma vê a Chloe no topo da escada e chama por ela, mas infelizmente já é tarde demais, e o alien puxa a criança pra cima. Vendo isso, tudo que o Jeremy consegue fazer é pegar o tablet que estava com a mensagem dela. Aí como os tentáculos estão descendo pro porão, o Asher abre a porta do compartimento para que eles possam saltar de paraquedas, só que eles demoram demais para fazer isso, e acabam sendo encurralados e pegos pelos tentáculos. Vendo isso, o Jeremy entrega a bolsa de celulares para Emma e manda a mulher pular do avião. Depois que ela faz isso, ele pega a machadinha e se tranca dentro de um armário de ferro. Enquanto isso, a Emma está caindo a toda velocidade, quando de repente, ela é pega por algo e começa a ser puxada para a nave gigantesca dos aliens. E percebendo que não pode escapar, ela larga a bolsa de celulares para que eles caiam no chão e sejam encontrados por alguém, o que realmente vai acontecer, já que um dos celulares ativa o sinal de SOS. Ao mesmo tempo, os aliens estão assimilando as pessoas que perderam a vida, incluindo a esposa do Jeremy, que está no caixão. Depois de algum tempo preso no armário de ferro, o Jeremy percebe que as coisas ficaram mais calmas e sai do armário. Então ele vê que o avião voltou a voar, fecha a porta do porão e se prepara para subir novamente. Mas antes que ele faça isso, o alien que assimilou a esposa dele aparece chamando pelo cara e pedindo para ele ficar com ela. O Jeremy até mostra alguma resistência, só que o alien fala sobre as memórias da esposa dele, e isso vai quebrando o cara pouco a pouco. Por sorte, no momento de lucidez,
vez, ele vê que a mulher quer apenas fazer ele ser assimilado e se afasta dela rapidamente. E aí, vendo o Jeremy indo embora, o alien fala que não serve de nada adiar o inevitável. Afinal, os aliens já dominaram muito mais do que ele imagina e estão pousando em terra firme a todo momento, sem que as autoridades desconfiem de nada. E quando os humanos começam a suspeitar, já vai ser tarde demais e todo o planeta terá sido conquistado. Ao mesmo tempo, a Trish recebe uma mensagem do piloto do voo 298, dizendo que está tudo bem, que não existe nenhum problema contagioso, e pedindo autorização para pouso imediato devido a problemas mecânicos. E como tudo parece normal, a Trish autoriza. Logo em seguida, o Jeremy sai do porão, respira bem fundo, entra em pose de combate e vai para a cabine de passageiros. O estranho é que ao fazer isso, ele encontra tudo normal e vê que todas as pessoas que morreram voltaram à vida, porém ele sabe que são todos aliens e vai passando com bastante cuidado para chegar até a cabine do capitão. Assim que o Jeremy chega à porta do cockpit, ele vê que todas as pessoas começaram a gravar o que ele está fazendo. Então a Emma surge na frente dele e o cara diz que eles precisam se juntar para parar os aliens. Só que a Emma age como se não o conhecesse e a Lauren se aproxima com uma arma de taser na mão. Nessa hora, o Jeremy age rápido, usa a Emma como escudo humano, ou alien, né? E entra na cabine do capitão, que simplesmente estava aberta. Ali dentro, ele finaliza o capitão e o copiloto, assume o comando da aeronave e começa a descer com tudo para explodir o avião antes que ele chegue no aeroporto. Mas enquanto tudo isso acontecia, a central ATC recebeu um código de emergência, dizendo que o avião foi sequestrado, o que surpreendentemente casou com a tentativa do Jeremy de derrubar a nave. Só que assim que o avião chega em certa altitude, ele volta a planar normalmente, pois o piloto alienígena tinha pré-programado o pouso automático. Isso faz o Jeremy entender que agiu certinho da maneira que os aliens queriam, pois agora ele vai sair como o vilão dessa história. Assim que o avião pousa na pista, uma equipe fortemente armada entra no avião e imobiliza o Jeremy. O pior de tudo é que enquanto o cara é preso, ele vê os humanos assimilados saindo do avião e olhando pra ele com um olhar vitorioso. Afinal, ninguém vai acreditar em nada do que ele falara, pelo menos não antes de verem os vídeos. Ok galera, bora lá. Vamos começar pela ideia de pular de paraquedas de um avião nessa altitude. Por incrível que pareça, já teve um civil que fez isso, o famoso Gibby Cooper, que é o único caso não resolvido de pirataria aérea da história da aviação comercial dos Estados Unidos. Em 1971, esse cara comprou uma passagem só de ida no voo 305, entregou um bilhete dizendo que tinha uma bomba na maleta dele e exigiu $200 mil em notas de 20 e 4 paraquedas. No pouso em Seattle, ele trocou os 36 passageiros pela grana e pelos paraquedas. E bom, aí depois que o avião decolou, ele pulou pela escada traseira do 727 em pleno voo, à noite, sobre uma floresta, de terno e sapato, encarando ventos de mais de 320 km por hora. O FBI avalia que um amador provavelmente não sobrevive a isso, mas tem um porém. Esse maluco nunca foi encontrado. Só acharam $5.800 que batiam com os números de série das notas entregues para ele. Então galera, o único homem que comprovadamente pulou de um avião comercial em pleno voo sumiu do mapa. E o próprio FBI aposta que ele nem sobreviveu. Se bem que essa parte aqui eu acho que é desculpinha pra não assumir que o cara conseguiu escapar, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que um salto desse pra civis é algo extremamente complexo e possivelmente mortal. Um salto a 35 mil pés, que dá mais ou menos uns 10 km de altura, geralmente é executado apenas por militares ou profissionais. Isso porque o corpo tem um relógio chamado tempo de consciência útil, que é o tanto que você ainda raciocina direito com pouco oxigênio. Nessa altitude, esse relógio é de 30 a 60 segundos, e uma queda dessas leva algo em torno de 2,5 minutos para você alcançar o ar respirável lá pelos 3.000 metros. Então faz as contas. Mesmo que você não tivesse nada para parar a queda da Emma, ela precisaria ficar consciente até atingir algo como 3.000 metros, o que não é nem um pouco fácil, né galera? Isso que eu nem citei que a temperatura nessa altitude pode chegar a menos 50 graus Celsius, mas o frio é psicológico, né? Então se a mão invisível do alien não pegasse a coitada, a chance dela se espatifar no chão em vez de abrir o paraquedas era bem maior. Fora isso galera, tem uma parada que eu não entendi aqui. Um dos aliens tinha usado a senha para abrir um daqueles compartimentos, e se eles assimilaram a tripulação e os passageiros, qual o sentido dele precisar chamar a Chloe para abrir a porta? Afinal, eles já tinham digitado a senha no outro painel para abrir a escotilha, era só fazer a mesma coisa usando os pilotos assimilados, ou o que quer que tenha aberto a outra escotilha. Então aqui eles pegaram leve, ou só começaram a brincar mesmo com os humanos. E por falar nisso galera, eu jurava que ia ter algum tipo de dome em volta do avião para evitar exatamente esse tipo de tentativa de escape, e também para impedir exatamente o que eles fizeram com os celulares, pois esse é um furo gigante no plano dos aliens. Eles não contavam com aquela bolsa indestrutível também, né? Uma bolsa caindo de uns 10.000 metros, bateria no chão a uns 150 a 250 km. Os celulares iam virar história. Então tem o vacilo dos aliens de deixar isso cair, e aquela bolsa super ultra mega blaster, né? Que deixa até os aliens com inveja. Eu vou até dar um desconto aqui, porque já teve casos reais de câmeras e celulares que caíram de um avião e continuaram funcionando. E bom, agora falando do Jeremy, eu fiquei um pouco puto com esse cara no
final, pois a atitude dele foi simplesmente idiota. Ele caiu que nem um patinho contra os aliens. A única jogada dele depois que ele viu que o avião voltou a voar seria ficar trancado dentro daquele armário até ele pousar, sem se importar com o que acontecesse, porque ali dentro ele estava completamente seguro. Tentar dar uma de Celso Portiolli com o avião não ia resolver nada, né? Vamos ver quantos de vocês vão pegar essa referência aí. Mas fazer o que ele fez só serviu pro cara ser incriminado e totalmente descredibilizado. E galera, esse ataque de dominação alien é praticamente garantido que vai dar certo. Afinal, eles estão usando os aviões para assimilar as pessoas que vão desembarcar em aeroportos, que praticamente são não lugares, onde ninguém liga pra ninguém. E se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada lá no vídeo de backrooms que eu fiz. Mas para resumir, não lugares são locais onde as pessoas transitam no anonimato, sem criar raízes, como em voos nacionais que nem esse aí. Depois que desembarcou é cada um por si, galera, não tem alfândega ou entrevista. Então tem uma grande chance dos aliens dominarem vários países com essa tática, pois eles não invadiram atirando ou anunciando a presença deles. Os alienígenas se disfarçaram e tomaram o corpo de pessoas comuns, e o governo só vai perceber isso quando for tarde demais. Aí já era, né? E sinceramente, esse plano dos aliens de deixar o Jeremy levar a culpa por tudo tem uma boa chance de dar errado. Primeiro, porque o cara sobreviveu para contar a história, e mesmo que seja uma história maluca, sempre tem alguém que vai escutar. Afinal, quantas teorias da conspiração tem por aí? Tem gente que acredita em terra plana, né, galera? Então era muito mais inteligente os aliens terem assimilado o Jeremy. E falando na prisão do coitado, aquele pouso automático realmente existe, mas ele é usado em cerca de 1% dos pousos. Então faz sentido o que foi dito sobre o piloto ter armado isso antes do Jeremy entrar. E se eu fosse esse cara, eu ficaria dentro daquele armário até o avião pousar e depois ia procurar uma ilha ou um lugar mais distante da civilização possível, galera. Porque como eu disse antes, esse plano vai dar certo e ninguém vai acreditar no cara. A melhor coisa que ele pode fazer é se isolar e tentar alertar os outros e contar com a sorte, porque provavelmente uma hora ou outra ele vai ser assimilado. Já você não ia ter essa chance, ia ser assimilado num voo ou na próxima fase do plano dos aliens. Mas bora passar para as notas, né? Começando pela Lauren, ela recebe uma nota 4, galera. Ela taseou o babaca do Darren, isso aí deixou todo mundo feliz, né? Ela tentou controlar o pânico e ainda sacou a arma contra a criatura, mas como autoridade do avião, ela ficou presa nessa ideia de surto e ainda cravou errado quem decidiria o desvio. E na parte do conflito com os aliens, a bala não atravessava aquele campo de força, mas ela continuou atirando mesmo assim e desperdiçando munição. E pra piorar, ela foi investigar sozinha um canto escuro do porão. Aí aquele bicho entrou pela boca dela e transformou a agente numa marionete dos aliens. Já a Chloe, ela fica com um 4 também. A garotinha até sacou que tinha alguma coisa errada naquele avião, só que depois ela escutou aquela voz e comprou o papo de voltar a ser uma família. E aí já era tarde demais, porque ela se afastou dos adultos no pior momento possível e acabou abrindo o alçapão que condenou o plano da galera. Se bem que aquele plano não ia dar muito certo, né? Mas de qualquer forma, ela deixou o caminho aberto para os tentáculos. Agora a Emma recebe uma nota 7, galera. Ela controlou o babaca do Darren sem criar alvoroço, ajudou na massagem cardíaca e manteve a cabeça fria. Mas no fim ela não conseguiu escapar também. Enquanto ela pulava do avião, ela foi puxada pela criatura. Pelo menos ela conseguiu soltar aquela bolsa de celulares e eles chegaram até o chão. Tá certo que a ideia não foi dela, mas pelo menos ela foi a tripulante mais competente. Já o Jeremy, ele fica com um 7. O cara sacou que não era uma doença, percebeu a frequência mexendo nos corpos e aparelhos, e ainda por cima cuidou de todo mundo, né? Da Chloe e daquele velho que bateu as botas. O problema mesmo foi a cagada que ele fez. Afinal, o cara já tava seguro naquele armário, né, galera? Mas aí ele percebeu que o avião voltou a voar e decidiu sair de lá para bancar o herói. E bom, a gente já sabe como é que isso acabou, né? No fim, quem pagou toda a conta da história foi ele. Agora os aliens, eles ganham uma nota 8, porque o plano foi muito esperto, né? Eles chegaram quietinhos num voo normal, plantaram o medo da doença para os humanos se dividirem sozinhos, e ainda por cima conseguiram jogar toda a culpa no Jeremy, e deixaram o pouso automático armado antes, impedindo a queda do avião e garantindo que toda a assimilação que eles acabaram de fazer não fosse perdida. A única coisa que eles vacilaram foi deixar aquela bolsa com a prova cair, e também não assimilar logo de cara o único cara que sabia de tudo. Mas mesmo assim, galera, todo mundo perdeu, e só eles jogaram certo. Já o mais burro daquele voo, não tem discussão, né? É o Darren. O cara barrou a Chloe de usar o banheiro da primeira classe, tomou uma taserzada e ainda por cima queria separar os doentes dos não infectados, praticamente organizando o avião pros aliens de graça. Pra fechar, ele abriu a tampa do vaso que nem um idiota por pura curiosidade e ganhou um polvo na cara, e foi o primeiro a ser assimilado. Já o mais esperto desse rolê são os aliens, né, galera? Esses caras mal precisaram fazer força. Os próprios humanos se jogaram uns contra os outros, e o único humano que sobrou ainda virou o sequestrador. No fim, eles e vários outros saíram andando pra fora dos aviões, e agora podem seguir calmamente para a próxima fase do plano. Fala, galera! Esse foi porque você não sobreviveria a Black Box. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de escolher bem os seus próximos voos.